irmãos e irmãs em Cristo. Aqui o casal Silvana e Luiz, da equipe do Frei Alberto, nesse canal de evangelização. A reflexão do evangelho de hoje, dia 19 de novembro de 2022, se encontra em Lucas, capítulo 20, versículos do 27 ao 40. Os saduceus afirmam que não existe ressurreição. Alguns deles se aproximaram de Jesus e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés escreveu para nós: se alguém morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de que possam ter filhos, em nome do irmão que morreu. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem ter filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. E agora, na ressurreição, de quem a mulher vai ser esposa? Todos os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: nesta vida, os homens e as mulheres se casam, mas os que Deus julgar dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, não se casarão mais, porque não podem mais morrer. Pois serão como os anjos, e serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. E o que os mortos ressuscitam, já Moisés indica na passagem de Sarsa, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: foi uma boa resposta, mestre. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Irmãos, a reflexão que temos feito e acompanhado aqui no canal do Frei Alberto apontam para tempos difíceis para os que ainda têm fé. Como exemplo, em nossa última reflexão, conforme o Evangelho de Lucas 18, do 1 ao 8, no sábado passado, terminamos com a pergunta se quando o Filho do Homem voltar, irá encontrar fé sobre a terra. De fato, a Igreja de Jesus Cristo tem sofrido constantes ataques de todos os tipos e vindo de todos os lados, inclusive daqueles que se auto-intitulam como guardiões da fé. E isso não é um julgamento, é apenas um convite a refletir sobre nossas atitudes de cristãos. Vivemos uma época de muita intolerância contra todos os que ousem pensar de forma diferente da nossa. Haja vista acontecimentos recentes envolvendo padres e fiéis discutindo ideologias durante celebrações. As razões, os motivos para esse comportamento desagregador? Respostas são simples, mas soluções nem tanto. Temos visto ultimamente uma escalada de violência sobre nossos olhares complacentes e algumas vezes podemos ser nós os autores dessa violência. Creio que um bom e sincero exame de consciência seria extremamente útil a todos os cristãos. O aumento da violência não é só percebido na criminalidade e na exclusão social, mas na intolerância, no ódio, nas palavras rancorosas que podem sair de nossas bocas, chegando ao extremo de nos colocarmos no papel de testemunha contra, de júri, de juiz e de algoz dos que não comungam nossas ideias ou nossa forma de enxergar o mundo. De maneira abominável, estamos fazendo o papel da testemunha ocular, estamos sendo os membros do júri, sendo o juiz que aplica a pena e sendo os carrascos de nossos semelhantes, de nossos irmãos. Numa visão estreita de minha parte, atribuo esse mundo intolerante e extremista a recentes questões ideológicas e idólatras, envolvendo principalmente a política. Porém, é importante lembrar que quando nos colocamos na condição de adotar ídolos para nos guiar e deixar de acreditar que o nosso Deus é o único e verdadeiro que devemos seguir, nós estamos colocando em risco a condição de filhos do mesmo Pai.
Na primeira leitura de hoje, encontrada no Apocalipse, nos mostra que as testemunhas, 2 oliveiras e 2 candelabros, têm o poder de fechar o céu, impedindo a chuva, têm o poder de transformar água em sangue e o poder de devorar seus inimigos. Porém, a besta, que sobe do abismo, combaterá contra ela e as vencerá, e os habitantes da terra farão festas pela morte das testemunhas, por conta do incômodo causado por elas. Irmãos, vejam o quanto é difícil se dizer seguidor de Cristo. Sempre foi e sempre será. Mais difícil ainda é se assumir como seguidor do Mestre. O próprio Jesus Cristo já nos avisava disso, quando dizia para passarmos pela porta estreita. Passar pela porta estreita é mais do que se dizer cristão. Passar pela porta estreita é assumir Jesus como o único Mestre e Salvador. É não ter meias palavras nem meias atitudes. E como o mundo tem necessitado de palavras e ações mais firmes e corajosas dos que se dizem filhos de Deus. Quando me decidir passar pela porta estreita, estarei me decidindo a deixar tudo o que ficou para trás no passado, pois o Deus que passarei a acreditar é o Deus da vida, e não o Deus dos saduceus ou o Deus que se apresenta hoje como o Deus da divisão, o Deus da morte, que se alegra em nos ver discutindo, brigando, até matando uns aos outros. Passar pela porta estreita foi a mensagem que ele quis que os saduceus entendessem quando foi desafiado a responder sobre a questão dos 7 irmãos e da mulher que se casa com os 7, para garantir a descendência do primeiro irmão morto, conforme a lei de Moisés. Aqueles homens não acreditavam na ressurreição, não acreditavam no Messias, não acreditavam na Boa Nova e estavam presos ao passado, estavam presos à observância da lei. Então a pergunta que fizeram para o Mestre foi cheia de malícia na tentativa de desmascarar Jesus. Jesus responde para os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, e responde também para nós, que ultimamente estamos deixando de acreditar em tantas verdades divinas, de modo que vamos nos apegando a ídolos criados apenas com o interesse de nos afastarmos da luz e promover a divisão entre nós. E é a quem vamos cegamente e totalmente entregando o nosso destino. Jesus responde que os filhos desse mundo seguem regras escritas pelos homens, mas aos que é dado alcançar o mundo futuro, as leis, os preceitos, não mais existirão, pois serão como anjos, serão filhos da ressurreição. O nosso Deus é o Deus que promove o amor e não a discórdia. É o Deus que promove a vida e não a morte. Não vamos nos esquecer de 2 coisas bem básicas. A primeira nos questiona sobre quantos viventes terão ainda fé quando o Mestre vier. E a segunda pede cuidado com tudo que lhe vire, pois não vem de Deus. Que nós possamos viver nossas vidas de cristãos com as bênçãos do Espírito Santo, olhando nossos irmãos, companheiros de viagem até o céu, como quem olha pessoas amadas e também escolhidas por Deus. Que nosso sábado seja repleto de harmonia. Continuem nos ouvindo e compartilhem as boas novas com todos os seus conhecidos. Assim esperamos que a vida que virá já a possamos antever, ainda nessa nossa passagem terrena. As bênçãos de Maria Santíssima às nossas famílias, ao nosso Papa, e que sejam ânimo na missão do Frei Alberto.